Olá pessoal, eu sou Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai resolver um desafio aqui de desenvolvimento back-end. É muito comum, tá, as empresas criarem esses desafios para avaliar as competências técnicas dos candidatos que se aplicam a vagas. Por isso, a gente vai explorar aqui a resolução de um desses desafios para você conhecer aqui que tipo de conhecimentos é necessário a gente ter para um perfil de desenvolvimento back-end. E eu escolhi um desafio que é bem bacana para a gente resolver, porque é uma aplicação relativamente simples, mas que vai explorar o uso do Spring, do framework que você for usar e da linguagem, de forma bem abrangente. Nesse caso, a gente vai criar aqui esse projeto com Java Spring Boot. Então, você também que quer ter uma visão geral de como implementar uma aplicação ponta a ponta com Spring Boot e Java, fica no vídeo que você vai ter esse conhecimento aqui prático. Antes de começar, se quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, dá uma olhada aqui nos links da descrição do vídeo. Então vamos lá. O desafio aqui vai ser a criação de uma API, ou seja, de um serviço back-end, um web service comum que a gente cria no dia a dia. E a ideia é criar uma API aqui CRUD, que são operações de criação, leitura, atualização, nesse caso, relativas a lugar. Place aqui diz respeito a um lugar. Então, a gente vai poder criar um lugar, atualizar um lugar e obter e listar lugares específicos. A listagem pode considerar, inclusive, filtros aqui. E esse lugar, ele contém essas propriedades que são listadas aqui. Nome, slug, cidade, estado. E essas duas informações para a gente saber quando os lugares foram criados e atualizados no sistema. Então, para resolver esse desafio, a gente tem que considerar esses requisitos também aqui. Respostas JSON para as APIs, um README com instruções de uso para o projeto. Muita gente não faz isso e até se atrapalha ou faz um README que não traz valor para o projeto. Isso aqui é um passo importante que a gente vai cobrir aqui também. E prover um ambiente de testes. Aqui ele cita Heroku. Heroku nem é mais gratuito, né? A gente tem outras opções, depois eu posso falar no vídeo sobre uma dessas opções. Mas aqui a gente vai usar o Docker. O Docker é uma forma de você criar um ambiente sem ter que instalar nada na sua máquina, com exceção do Docker, claro. E aqui também são trazidas algumas recomendações, testes, o uso do Solid, que são algumas boas práticas de programação, e o uso efetivo do inglês aqui no seu código. É muito comum nessas empresas a gente ter gente de vários lugares do mundo trabalhando. Então você tem que criar o código em inglês, comitar em inglês, tudo isso vai ser importante. E não precisa ser nenhuma pessoa fluente em inglês para fazer isso. Você vai ver que dá para colocar aqui o seu inglês em ação sem ter muito conhecimento, tá bom? E finalmente são listados alguns critérios de avaliação, né? O pessoal da banca avaliadora sempre avalia como você estrutura o projeto, arquitetura ele, organiza, quais boas práticas você aplica e como você usa o sistema de controle de versão. Então, isso aqui é muito mais a respeito da sua forma de trabalho, se você trabalhar de forma organizada, e, portanto, vai ser fácil para times te receberem e trabalhar em conjunto com você, porque programação não é algo que a gente faz só, a gente sempre trabalha com outras pessoas. Então, esse é um desafio bem completo, bem interessante, e que a gente vai resolver agora aqui, colocando a mão na massa. Então, sem mais delongas, vamos para o código. Estou aqui com a minha IDE VS Code aberta. Você pode usar a ideia que você quiser para acompanhar aqui o projeto. Então, eu vou começar aqui criando um projeto com o Spring Initializer. Vou criar um projeto Maven, vou colocar a versão aqui atual do Spring, Java, vou chamar aqui de BR com Juliana Bezerra. O nome do projeto vai ser Place Service, vai ser um jar, Java 17, última versão LTS que temos nesse momento. E agora a gente vai escolher algumas dependências. Eu já sei que é um projeto web, tá bom? Então, para até impressionar a banca, a gente vai usar aqui o Webflux, que é uma alternativa reativa que escala muito bem em soluções com serviços web em Java e Spring. Por isso que a gente vai usar o Webflux aqui. E se a gente vai usar a abordagem reativa, lá no lado do banco de dados a gente também tem que usar. Então, a gente vai colocar aqui o R2DBC, que é o Spring Data, para interagir com o banco de forma também reativa. Então, vou colocar essa dependência aqui. Uma outra dependência é o DevTools, para a gente conseguir hot reload, fazer testes sem ter que reiniciar a aplicação.
A gente vai usar o banco H2 aqui no projeto. É um banco simples em memória e ele já permite que a gente trabalhe com banco de dados. Então, a gente vai mostrar aqui o conhecimento que a gente tem trabalhando com essa camada. Acho que eu não esqueci de nada, se eu tiver esquecido eu coloco depois, então vou dar Enter aqui. E aqui dentro de uma pasta da minha preferência eu vou gerar esse projeto. Então vamos lá, vou mandar abrir o projeto aqui e temos o projeto criado. Então show! Agora a gente pode conferir aqui o POM, né? A gente tem todas as dependências que a gente configurou, inclusive o H2 com sua versão reativa. Isso aqui é importante que existam essas duas dependências para a gente trabalhar com H2 de forma reativa. Então, por onde é que a gente começa quando está desenvolvendo aqui o projeto? A gente começa pela estrutura dele. A gente vai escolher aqui uma estrutura de pacotes para organizar o nosso código. E aqui não precisa se preocupar em estruturas elaboradas, clean arc ou várias coisas aí que o pessoal coloca que é o melhor sempre. Não, aqui é a simplicidade para ter um mínimo de organização. É um CRUD, tá bom? Então a gente vai criar aqui uma divisão em camadas simples. Então, vou ter aqui um pacote para lidar com os dados da API, um pacote para lidar com as configurações do projeto, um pacote para lidar com o domínio da aplicação. Então, serviço, repositório, tudo isso tem a ver com o domínio. Muita gente gosta de separar os dois, eu prefiro colocar junto. Aí também é uma escolha sua. A gente também vai ter um pacote web para a camada de serviços. Aqui expõe de fato os endpoints. E por enquanto é isso aqui. Esses 4 pacotes já vão nos atender bem. Então a gente já começou estruturando aqui o projeto para saber mais ou menos onde vai cada componente. O próximo passo aqui agora é a gente trabalhar com a definição dessa classe de domínio, desse dado que a gente vai operar, que é o place. Então a gente começa definindo o que ele é, o que é essa entidade, que propriedades ela tem. E aí a gente vai criar aqui uma classe place para fazer exatamente isso. Place.java, aqui dentro do domain. Eu gosto de trabalhar com records, porque fica mais fácil e menos verboso a gente criar esse tipo de POJO, tá? Que são plain old objects. Só tem atributos e getters e setters. Por isso que eu gosto muito de criar tudo como record. Claro, varia muito, o record tem as suas limitações, né? Ele é um objeto imutável, por exemplo, o que pode ser bom e pode ser ruim. Mas para esse tipo de código CRUD é bem útil, ok? Então aqui a gente já sabe que a gente vai criar um ID para ele, para ter controle interno do banco. Toda entidade precisa de um identificador único. A gente vai ter, de acordo com a descrição do desafio, um nome, um slug, um estado, uma data, que aí a gente vai usar a API Local Date Time, API do JavaTime, tá? Pelo amor de Deus, vamos usar coisa atualizada aqui no projeto para mostrar que a gente não parou no tempo. Então a gente tem o Created At e o Local Date Time para o Updated At. E aí a gente já tem todas as propriedades desse record. Então é esse cara que a gente vai trabalhar. E ainda pensando no domínio, agora a gente precisa criar aqui o repositório que vai trabalhar com essa entidade. Então a gente vai criar aqui um place repository.java. E esse place repository, os repositórios no Spring Data sempre são interfaces. É o Spring Data que monta eles pra gente, baseado no que a gente fornece. Então a gente tem que pegar esse repositório e estender o repositório para trabalhar de forma reativa aqui no Spring Data. E o nome desse repositório é o Reactive CRUD Repository, esse cara aqui. E ele recebe aqui 2 informações nesse generics. Ele recebe o tipo da entidade, que é um lugar, e o tipo do ID dela, que vai ser um long. E com isso a gente fecha aqui o nosso repositório reativo para a operação CRUD. E finalmente, para a gente encerrar essa parte do domínio que a gente está configurando agora, a gente pode criar o service. Sempre a gente vai ter a figura do service, que é o responsável pelas regras de negócio na aplicação. Então esse service, qual é o papel dele? Ele vai usar o repositório que a gente tem. Então vou colocar aqui. Esse repositório, obviamente, vai precisar ser injetado pelo Spring. Então a gente sempre cria aqui um construtor para fazer essa injeção via construtor.
Essa é a prática mais recomendada de injeção pelo pessoal do framework, tá bom? E aí a gente vai ter a operação de criação de planeta, de consulta, de atualização. Nesse momento a gente vai começar fazendo apenas a operação de criação do planeta. Então, como a gente está trabalhando com a ideia de API reativa, a gente nunca retorna a entidade direto, a gente retorna o mono dela. Dessa forma. Se você não tiver familiaridade com a API reativa do Spring, eu vou deixar aqui um card para você dar uma olhada nesse vídeo que eu falo sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, a gente tem essa API que vai retornar o mono do place criado e ela basicamente vai receber o place que eu vou criar e vai usar o repositório aqui, place repository, para criar essa entidade. Então vou ter aqui a criação da entidade feita de forma bem simples. E aqui a gente encerra a parte do domínio. Agora, o que falta para completar a nossa aplicação é trabalhar com a camada web. Agora que a gente encerrou a parte de domínio, vou até fechar aqui, a gente pode seguir com a camada web. Para começar a criar aqui essa camada web, a gente precisa da figura do controlador. Então, a gente sempre tem um controlador que vai estabelecer os endpoints da nossa API, de acordo com o que for especificado ali nos requisitos. Então, esse controlador, ele vai ser um REST controller, ele vai responder na rota places e ele vai ter aqui todos os endpoints. A gente está criando primeiro aqui o da criação de lugares. Então, a gente vai ter uma rota que responde no post. Criação é sempre o verbo post, ok? E a gente vai retornar aqui a entidade de resposta, response entity. E qual é essa entidade? É o mono do place. Então, a gente vai ter um create aqui. A gente vai receber o lugar a ser criado. Vou até abrir mais espaço aqui dessa forma. Vou dar os imports necessários. E aí a gente vai retornar o quê? O status de resposta, que nesse caso eu quero que seja o status created aqui. Tá bom? Para as APIs, 201 significa recurso criado. Então a gente retorna o status dessa forma. E aí a gente passa aqui no corpo da requisição a chamada ao método de criação. E quem é que faz essa criação? É o controlador? Não. É o serviço que a gente criou. Então a gente pega o place service aqui, injeta ele. A gente pode injetar com AutoWire ou pode injetar aqui com o construtor. Para manter aqui a consistência, vou criar pelo construtor também, esse cara. Então criei aqui. E agora eu posso chegar aqui e acessar esse place service para salvar, para criar o place que eu passei para a criação. Consequentemente, eu posso retornar esse place aqui. A gente até tem que mudar o nome aqui da variável, tá vendo que tá o mesmo? Então, eu vou chamar aqui de created place. Dessa forma. E, magicamente, eu já tenho a primeira funcionalidade da API pronta. E a gente faria isso, algo semelhante a isso, a esse processo de criação, para todas as outras funcionalidades. E agora só falta um detalhe. A gente está injetando esse place service, mas em nenhum momento a gente configurou ele para o nosso projeto, no container de injeção do Spring. Então a gente vai precisar agora de uma classe de configuração. A gente pode organizar o projeto dessa forma. Normalmente eu uso muito essa estratégia. Eu crio uma classe de configuração aqui, anoto com @configuration e crio um bin que vai me retornar o place service. E aí eu monto aqui qual seria a configuração do place service. O place service, se a gente dá uma olhada, ele é um construtor aqui que recebe o repository. Então também tenho que injetar esse repository. E a gente pode fazer isso com o método @bin, passando o objeto que deve ser injetado como parâmetro do método. E aí o Spring, quando vai executar esse método, já injeta esse cara para mim. E aí, finalmente, eu posso retornar uma instância desse place service, passando o repositório. E aí agora eu tenho o meu place service configurado para injeção. Prontinho, finalizamos aqui o projeto e agora falta um detalhe aqui. A gente está trabalhando com banco de dados, mas a gente não está fazendo aqui a configuração inicial dele.
A gente precisa criar aquela tabela que vai representar o place. A gente precisa agora trabalhar com essa camada de banco de dados. Então, agora a gente vai fazer essa configuração aqui no projeto, tá? E esse tipo de configuração a gente faz no Application Properties. A gente precisa dizer para o Spring para ele inicializar o esquema de dados que eu vou configurar. Então, a gente vai usar a propriedade Spring SQL.init.mode e vamos colocar o valor always, para que isso sempre seja feito. E aqui dentro do Resources, a gente vai criar o arquivo que inicializa o esquema, que vai ser um arquivo SQL. E ele precisa estar dentro do Resources e ser chamado schema.sql. E agora a gente vai pegar aquela definição do place que está aqui e traduzir para o SQL correspondente, que seria mais ou menos isso aqui. Então a gente tem todas as propriedades com seus tipos colocados corretamente. O ID aqui como um tipo autoincrementável, para a gente não precisar informar na requisição. Todos esses aqui são textos, não nulos. E aqui temos a data de criação e de atualização. Então perceba que todos os campos aqui são obrigatórios. Na nossa requisição, a gente vai precisar informar todos eles, ok? E agora sim, a gente concluiu aqui a configuração inicial do projeto. E antes de fazer o teste, só faltou adicionar um detalhezinho. A gente precisa dizer que esse place que está sendo passado nessa rota é o corpo da requisição. E a gente faz isso com a anotação @requestBody. Agora, o que eu mandar na minha requisição vai ser injetado automaticamente nesse objeto. Tá bom? E com isso, a gente já pode testar a aplicação agora. Então, a gente vai rodar aqui a aplicação. Iniciou, o que é um bom sinal, e agora a gente vai testar esse endpoint. E a gente vai fazer isso com uma ferramenta que eu acho muito bacana, que é o HTTP, sei lá como é que se fala esse nome. É uma ferramenta amigável que permite fazer requisições HTTP, muito melhor que o seu URL para quem já está acostumado a usar, ok? Então eu instalei essa ferramenta aqui no meu terminal e eu vou utilizá-la para fazer uma requisição POST. E a requisição vai ter esse formato aqui. A gente informa o HTTP, que é o nome da ferramenta, o verbo, a porta, se eu não informar o host, o IP, ele assume que é localhost, a URI do recurso e aqui cada propriedade que vai ser usada para montar o corpo da requisição. Como todas as propriedades são obrigatórias, eu passei todas elas aqui. E a gente vai conseguir ver agora a criação sendo feita com sucesso. Olha só, todos os dados estão sendo retornados, menos o ID, obviamente, porque ele é gerado do banco, né? A gente criou o autoincremente lá dentro do banco. Então não é a ferramenta aqui do Spring Data que vai gerar, é o próprio banco. Por isso que nada é retornado aqui. Mas para a nossa API, essa informação não vai ser retornada. A gente quer ignorar essa propriedade. E aí que entra uma boa prática muito importante aqui, que pode ser considerado na avaliação aí desse desafio, que é o uso de DTOs. Ao invés de você pegar um objeto de domínio e cruzar a aplicação inteira com ele, camada web, camada de serviço, camada de repository, você cria um DTO para conter apenas as propriedades que você quer expor para o mundo exterior. Então, qual seria a ideia aqui? Nesse pacote de API, a gente vai criar o que seria a request de lugares e também a resposta. Então, na request, eu não quero passar o ID. Eu nem passei, inclusive, na requisição que a gente fez. Eu quero passar as outras propriedades. Então, vou criar um record para representar essa place request. E aqui a gente vai copiar tudo que tem no place. Vou até copiar daqui, ó, menos o ID. Então, vou copiar esses caras aqui. Mando para cá. E já tenho a place request. Agora, para place response, eu quero a mesma coisa. Vou até transformar isso aqui num record. Coloco parêntese aqui e vou colocar todas as mesmas propriedades, fazendo o import necessário e omitindo o ID. Então, o que eu quero agora é que o meu controlador, ele retorne a place response. E aqui ele receba a place request. E aí a gente pode renomear esse cara aqui, deixa eu abrir um espaço para a gente trabalhar. A gente pode renomear esse cara aqui para request. E aí a gente teria esse código aqui.
Então agora a gente precisa fazer o quê? A gente está com um erro de compilação, porque o meu place service esperava receber um place e não a request. E para montar esse place que ele vai salvar, isso faz parte da regra de negócio aqui da aplicação. Então o que a gente pode fazer é chegar aqui no place service create, mudar para ele receber uma place request e colocar toda a regra de negócio necessária para montar essa variável place. Então aqui nesse caso, para a gente montar um place, a gente vai passar o ID nulo e todas as outras propriedades a gente vai obter aqui do place request. Então a gente teria essas propriedades aqui. Eu vou criar uma variável place com as propriedades que vieram na minha request e mandar salvar aqui no banco. E agora a gente só precisa fazer a última etapa, que é transformar esse created place, que é um place, lembrando aqui, ó, a gente retorna um place e montar a resposta. Agora, montar a resposta é uma responsabilidade do controlador. Não é uma responsabilidade do service, porque isso aqui não é regra de negócio, tá certo? Isso aqui tem a ver com a camada web, com a interface da API. E por isso a gente vai criar esse código para transformar a resposta aqui. Para a gente conseguir fazer aqui um código com responsabilidades bem separadas, tem aquele princípio do Solid que é um critério de avaliação aqui. Lembrando, então a gente não vai colocar essa lógica de mapeamento aqui diretamente. A gente vai criar um componente chamado PlaceMapper e ele vai ser responsável por fazer o mapeamento. Então a gente teria um método estático aqui que retorna PlaceResponse e a gente pode chamá-lo de toResponse ou from place to response, também é um nome válido. Ele vai receber o place e vai retornar a resposta de acordo com esse place. Então, o place, aqui a gente passa o nome, a gente passa o slug, a gente passa o state, a gente passa o created at e a gente passa o updated at. E a gente já tem a resposta aqui. Agora o que a gente precisa fazer é chamar esse mapeador para gerar minha resposta a partir do que é created place. Então agora eu quero mudar isso aqui para place response. E a partir do place criado, a gente vai mapear esse resultado para aquela função do PlaceMapper que transforma um place em uma response. E aí a gente passa aqui no corpo da resposta o place response e já temos o código completinho, configurado, de acordo com o que a gente queria. Então a gente já fez uma melhoria aqui que foi adicionar o uso de DTOs na nossa API. E se a gente rodar a aplicação e fazer novamente o teste, vou rodar aqui e agora sim o ID não está sendo mais retornado. Então a gente conseguiu fazer outra melhoria significativa no código, adicionar o uso de DTOs. E vai anotando, tá? Porque todas essas práticas vão servir para critério de avaliação. Então quando você for criar o seu README, que a gente vai falar aqui um pouco sobre isso, é importante colocar esse tipo de prática que você usou no seu projeto. Agora a gente vai fazer mais uma melhoria. Aqui na nossa API a gente está passando essas datas, mas a ideia é que o sistema gere isso automaticamente. Afinal, eu posso passar uma data que não é hoje, como esse é o caso, né? Eu coloquei uma data aqui que não é o dia de hoje. E por causa disso, a gente precisa mudar a nossa API para que essa informação não seja mais necessariamente passada na requisição, e sim gerada automaticamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui para a classe de domínio e a gente vai usar duas anotações do Spring Data. Lembre-se, para esse tipo de coisa, de necessidade que se repete muito, provavelmente alguém já implementou. Você não vai precisar fazer na mão. Então, esse é o caso. Existe uma anotação chamada created date e uma anotação chamada last modified date. Modified date. Esse cara aqui. Essas duas anotações vão preencher automaticamente essa informação aqui da criação e de atualização do objeto. Eu não preciso me preocupar com isso. O Spring vai preencher para mim.
A única coisa que eu preciso fazer é habilitar aqui nas configurações a auditoria aqui para o R2DBC. E aí, com essa auditoria, eu vou ter aquelas informações preenchidas automaticamente quando eu criar meu objeto. Pelo framework, não pelo banco. Tá bom? Então, vamos testar isso aqui? Vou executar aqui o código. Ok, iniciou. E agora, se eu rodar isso aqui sem passar essas duas informações, lembrando que elas são not null, elas precisam ser passadas para o objeto que vai ser criado. E se eu remover agora elas e der Enter, olha que legal, o sistema criou automaticamente para mim as duas datas, preencheu as duas. Então, eu já tenho uma API muito mais fácil de usar, que só precisa dessa informação, nome, estado e slug. Mais uma melhoria aqui para o meu projeto, ponto para mim. E agora a gente vai fazer uma última melhoria aqui na nossa API, que tem a ver com o slug. O slug, gente, a ideia do slug é gerar uma espécie de identificador para esse nome do place. Então, se o nome do place é place, o slug seria place. Se o nome for new place, o slug seria new place. Tudo minúsculo, com um tracinho separando cada palavra. Esse é o comportamento que se espera do slug. Obviamente que se eu deixo o meu cliente da API passar essa informação, eu posso ter inconsistência. Eu posso ter um slug que não corresponde ao nome. E a gente não quer isso. Faz parte das boas práticas de criação de API prevenir o erro. Se eu controlo o código de criação do slug, eu garanto que o usuário não informe algo inconsistente. Então, a gente vai mudar o nosso código para gerar esse slug aqui pela aplicação a partir do nome que for dado ao place. Para isso, a gente vai usar, obviamente, uma biblioteca. Lembra, todo tipo de funcionalidade que é muito comum, provavelmente já foi implementado. Você só precisa descobrir por quem. Nesse caso, é por essa biblioteca aqui, Slugify, que é bem famosa para o JavaScript e também tem a sua versão para o Java. Então, coloco essa biblioteca aqui, volto aqui para o serviço e a gente vai configurar um objeto chamado Slugify, que a gente vai chamar de SLG. Aqui no construtor a gente vai criar ele. Então, vou criar o SLG, utilizando o Slugify Builder. Existe um builder para ele. Eu vou mandar buildar com as opções padrão. Então, eu já criei o meu cara aqui quando eu crio o serviço. E agora eu posso vir aqui, ó, na parte do slug, e chamar o Slugify, passando o texto, que nesse caso vai ser o quê? O nome do place. Então, eu vou gerar um slug a partir desse nome. Agora, eu não preciso mais informar essa propriedade na requisição que eu faço para minha API. E se a gente testar isso aqui, vamos voltar para cá, vou fazer a mesma requisição. Opa, esqueci de tirar o slug, né? Vou tirar esse cara aqui, vamos colocar um nome aqui, ó. New place, new state. Se a gente rodar, olha que legal, o slug foi gerado certinho, de acordo com o nome. Então, agora a gente tem uma API muito fácil de usar, muito bem definida, aplicando a ideia de DTO, aplicando a separação de responsabilidades do Solid e aplicando aqui várias bibliotecas do Spring Boot necessárias para criar aplicações web robustas. Tudo isso de forma reativa. Muito bacana, né? Esse é um conhecimento muito precioso. Então, por favor, apoie aqui meu trabalho, deixe o like no vídeo para me mostrar que realmente foi útil para você. A gente ainda vai fazer mais umas coisinhas nesse projeto, mas não esquece de colocar o like, aproveita esse momento para me dar essa força, tá bom? Agora, o que falta no nosso projeto, será que você sabe dizer? É uma coisa que todo processo de admissão para desenvolvimento pede. Testes. Testes, tá, gente? Sempre tem que testar. Então, a gente vai ter que criar aqui o teste dessa nossa funcionalidade. E essa é uma prática que você pode fazer com o TDD, por exemplo, fazendo teste antes de desenvolver, ou mesmo depois do desenvolvimento, na forma tradicional. Não tem certo e errado aqui. O importante é ter testes e não demorar muito para criá-los. Então, o que a gente vai criar aqui é um teste fim a fim, um teste de integração, para a gente ver tudo funcionando junto e misturado.
A gente poderia criar testes de unidade, faz sentido, mas não foi especificado lá do desafio que precisava ser assim. Porque testes de unidade dão muito mais trabalho de criar, tá? Você tem que criar um para cada camada aqui. Um para controller, um para service, um para o acesso a dados. Se quiser saber mais sobre esse assunto, dá uma olhada aqui no link de um curso que eu criei sobre testes automatizados, que está aqui na descrição do vídeo. Para esse desafio, a gente vai usar, como eu falei, o teste de integração. Então, a gente tem que montar um ambiente web que vai rodar numa porta aleatória. E aqui a gente vai ter um cenário de teste para testar a criação do place com sucesso. Lembrando, a forma que você cria os seus testes vai dizer para os avaliadores se você consegue pensar nas exceções, consegue pensar em todos os cenários. Então é importante que a gente crie um caso pelo menos de sucesso e pelo menos um de erro para todas as funcionalidades, ok? Então vamos lá, a gente vai ter aqui alguns dados que a gente vai usar para a criação. Por exemplo, um nome válido, um state válido, e é isso, né? São as duas informações que a gente tem que fornecer aqui para fazer a requisição. E para fazer esse acesso à rota, fazer uma requisição HTTP, no teste de integração, a gente pode injetar aqui Web Test Client, que é um cliente web reativo para fazer os testes. Então, eu vou colocar aqui Web Test Client e a gente vai poder usar ele da seguinte forma. Olha como ele é simples. Para quem só usa REST Template, vai gostar muito desse cara aqui. A gente informa o verbo, post, depois a gente informa o RI, que vai ser /places da requisição. Depois a gente informa qual é o corpo da requisição que vai ser passado. Nesse caso vai ser uma place request, onde a gente vai informar o nome e o state, tá bom? E é claro, a gente vai ter que modificar o place request. Agora, fazendo o teste, a gente já viu um problema aqui. A gente está com aquelas informações que antes eram obrigatórias. Então, a gente pode tirar tudo aqui e deixar só o que a gente precisa passar para a requisição, que é o nome e o estado. Então, agora a gente volta aqui e consegue usar esse construtor dessa forma. Depois que a gente faz isso, a gente efetua a requisição de fato e pode colocar uma expectativa do corpo da resposta. E para conferir cada propriedade, a gente vai usar o JSON Path. Ele vai permitir que a gente informe o nome da propriedade do JSON que você quer conferir. Por exemplo, aqui eu quero checar o name e quero checar se ele é igual ao nome que eu informei aqui na requisição, tá bom? Então, eu posso fazer isso aqui, ó, para todas as propriedades. Inclusive, verificar se o created at e o updated at não são vazios, se eles foram gerados. Também dá para fazer isso. E agora aqui no slug a gente pode centralizar aqui, ó, a informação do slug esperado. Já que a gente conhece o nome, a gente sabe que o slug tem que ser esse aqui, para essa string, ok? E com isso a gente já tem um teste de sucesso. Então, se a gente executar aqui, opa, tá dando um erro de compilação, provavelmente foi quando eu mudei aqui o place request, isso mesmo, ó, tá vendo? Aqui para criar o place a gente não vai precisar dessas informações. Então, aqui vai ser nulo e aqui vai ser nulo também. Quem vai gerar para mim é o framework, é o Spring Data. Agora sim, eu tenho tudo que eu preciso. Posso rodar o teste. E olha que legal, tem um teste que está passando. Eu tenho o primeiro teste aqui da aplicação, testando o cenário de sucesso. E está tudo ok. Agora o que eu quero fazer é criar pelo menos um teste de falha, de um cenário de falha. Qual seria o cenário de falha nesse caso? Então vamos criar aqui, ó, public void test create place failure. Eu vou ter aqui o name, e esse name agora precisa ser inválido, então a gente pode considerar que o nome vazio é inválido. E também podemos considerar que um state vazio é inválido. E aí a gente pega a nossa requisição até aqui, ó, até o exchange.
E aqui a gente vai esperar um status. Bad request. Esse é o status que é retornado quando a gente passa dados inválidos na requisição. Então, se a gente rodar o teste de falha agora, olha só, ele está retornando created. Por quê? Porque a gente não está validando essas informações aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa validar as propriedades passadas na requisição, aqui no controller. E isso a gente vai fazer com uma biblioteca nova aqui. Então, vou adicionar aqui nos starters uma biblioteca chamada validation.io. Vou mandar adicionar aqui, proceder com mudança. E olha só, Spring Starter Validation foi adicionada. Eu gosto de tirar as dependências que são de desenvolvimento e separadas de teste. Então, vou subir ela para cá. Ó. Deixar aqui separadas as dependências de teste. E agora, com essa biblioteca, a gente pode chegar no controlador e mandar validar essa requisição com a anotação @valid. E lá na requisição, a gente informa as regras de validação. Então, por exemplo, aqui eu não quero que o nome seja em branco, ou seja, nulo ou uma string vazia. Mesma coisa aqui, not blank. E agora, se essas informações forem em branco, como eu estou validando o corpo da requisição, o próprio framework vai me gerar o bad request, se eu passar as informações inválidas. Vamos ver isso aqui? Vou rodar o teste de integração, então, para a gente dar uma olhada, e o teste agora está passando, está dando bad request. Vamos rodar tudo para ver se tudo continua funcionando, né? Olha só, tudo funcionando, os testes estão passando. Então, a gente atingiu mais um requisito desse desafio, criar os testes da aplicação. Então, com isso, funcionalmente, a gente já pode aqui encerrar o desenvolvimento. É claro, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu só fiz a funcionalidade de criação, mas seguindo esse mesmo raciocínio, esse mesmo processo de desenvolvimento, você pode desenvolver os outros endpoints aí para completar o desafio. Porque agora a gente vai focar aqui, ó, no tão temido README. O que é que tem que ter nesse README? O README é um arquivo que vai te ajudar, vai ajudar alguém que está dando uma olhada no projeto a entender o que ele faz, que tecnologias ele usa e como executá-lo. Então, para o README, que tipo de estrutura eu gosto de utilizar? Gosto de utilizar essa aqui, ó. Vou mandar visualizar aqui para você dar uma olhada. Coloco o nome do projeto, algumas tags, nesse caso aqui eu estou colocando para referenciar o vídeo, e coloco o que ele faz, né? Ele é uma API de gerenciamento de lugares, que faz parte desse desafio aqui, que foi o desafio que eu mostrei no início, o desafio back-end, para a candidatura aqui para o ClickBus, que é a empresa que criou o desafio. Aqui eu cito as tecnologias que eu usei para a solução, para caráter de informação, e finalmente instruções sobre como executar. Então, localmente, o que você precisa fazer? Essa etapa aqui, esse processo, e aí você pode testar a API no final em localhost 8080. Como se trata de uma API, a gente também precisa informar os endpoints dela. Então, a gente precisa informar algo desse tipo. Ó. E aí eu sei que quando eu inicializar o projeto, eu sei que tipo de endpoint tem lá e como eu posso testar. E aí a gente tem um README simples, mas completo, onde você pode também adicionar uma seção para dizer padrões e boas práticas utilizados. Então, a gente pode citar o SOLID, aqui o Single Responsibility Principle, pode citar os testes, pode citar o uso da API reativa para ter um melhor desempenho e várias outras coisas. Aqui é com você agora para caprichar aqui nesse README, adicionando também, é claro, as instruções para os outros endpoints da API. E, finalmente, um outro requisito dessa aplicação é que você disponibilize ela em algum lugar ou use Docker. Então, a gente vai usar aqui o Docker para disponibilizar essa aplicação. É claro, não preciso dizer, você tem que ter o Docker instalado na sua máquina. Aqui eu tenho o Docker Desktop, como você pode ver. Então, o que a gente vai fazer aqui é, depois de adicionar aqui as instruções de execução local, a gente vai adicionar as instruções de execução com Docker. E com o Spring Boot é muito simples, pessoal, muito simples. O que a gente vai fazer? Vamos abrir o terminal aqui do editor. Deixa eu subir um pouquinho aqui para melhorar a visualização, dar uma aumentada na fonte. E a gente vai primeiro construir
projeto com Clean Package. Essa construção a gente pode até deixar rodar os testes para ver se está tudo ok. Olha aqui, testes rodaram, tudo sucesso. E aí com esse comando aqui, a gente constrói a imagem que a gente vai rodar aqui no Docker. Como eu já construí a imagem, vai ser mais rápido aqui para mim o processo. Basicamente, o Spring constrói a imagem baseado na configuração do seu projeto. Então, ele já vai construir uma imagem com Java dentro, tá bom? Ele usa esse paquete aqui para construir essa imagem da nossa aplicação. Eu achei que ia ser mais rápido, mas ele está refazendo aqui a imagem. Vamos esperar um pouco. Agora sim, a imagem foi concluída com sucesso. O processo pode demorar um pouquinho para você. E depois, a gente só roda essa imagem aqui para criar o container. Então, aqui eu estou chamando o meu container de Place Service. Vai rodar na porta 8080. Estou expondo essa porta para a minha máquina host, para que eu consiga acessar daqui. E estou usando essa imagem aqui. Ok? Na versão 001 Snapshot, que é a versão padrão aí quando a gente cria o projeto Maven. Então, eu vou dar Enter. Aqui ele mostra uma mensagem para mim, porque eu estou numa máquina ARM, não AMD. Mas isso não impede a gente de iniciar essa imagem. Então, veja que já foi gerado aqui o container. Se a gente dá um Docker PS, dá para ver que o container está rodando. Então, a gente pode chegar agora aqui e fazer o teste de novo da criação. Vamos ver? Foi criado aqui com sucesso, então está tudo funcionando com o Docker. Então, a gente já garantiu aqui mais um pontinho nessa avaliação. A gente criou o passo a passo aqui para executar o projeto com Docker. Veja que não foi preciso criar Dockerfile. Esse módulo aqui do Spring já construiu a imagem para nós. É isso, pessoal. Com isso, a gente encerra esse vídeo super completo, onde a gente resolve um desafio para programadores back-end. Vou deixar o link do repositório completo com as outras funcionalidades, caso você queira dar uma olhada. Gente, isso é um conteúdo super completo que é bem trabalhoso de fazer, por isso eu conto com você, com o teu apoio para curtir aqui, compartilhar sua opinião, falar um pouquinho da experiência, caso você tenha tentado fazer, e compartilhar esse conteúdo com os colegas que estão candidatando a vagas aí e não sabem o que estudar para estar preparado para um teste técnico desse tipo, tá bom? Eu vou trazer mais conteúdos assim. Se o pessoal gostar, se o pessoal curtir bastante, eu devo trazer mais. Então também se inscreve no canal para não perder esse tipo de conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.